A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, bom é estar aqui novamente. Desta vez nós estamos já no ano de 2025, hoje é 24 de janeiro, e eu quero trazer para você, neste momento, uma reflexão sobre guardar o coração. Sim, qual a importância de nós guardarmos o nosso coração? E para nós fundamentarmos nessa reflexão, vamos ler Provérbios capítulo 4 e versículo 23, onde diz assim: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedes as fontes da vida. Uau! Que palavra maravilhosa! Que conselho precioso que Salomão nos dá. Porque devemos guardar o nosso coração. O que a Bíblia nos revela a respeito desse conselho tão precioso que acabamos de ler aqui em Provérbios. Meu amado irmão, minha amada irmã, aquilo que afeta o nosso coração, afeta o resto da nossa vida. Esse coração a qual o Senhor está falando aqui através da sua palavra para as nossas vidas, não é o nosso coração de carne. Tudo bem que nós devemos cuidar desse nosso coração, da nossa saúde. Isso faz parte também da nossa vida, de uma vida saudável, de uma vida cuidada. Mas não só esse coração carnal, Deus está se referindo do nosso coração espiritual, ou seja, dos nossos pensamentos, daquilo que adentra nas nossas mentes, daquilo que que deixamos adentrar, que vamos pensar, o que estamos pensando, o que está saindo das nossas bocas, as palavras que nós estamos proferindo, os pensamentos que estamos pensando, agindo, a forma como estamos agindo. Provérbios capítulo 27, versículo 19 diz o seguinte: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Ou seja, meu amado irmão, minha irmã, você que me ouve, esse versículo ele se refere a um exemplo de um espelho. Sim, quando a gente pega um espelho e olha, o que a gente vê, o nosso rosto reflete nele. A gente consegue se ver. Assim também é o nosso coração. O nosso coração é o reflexo exatamente do que somos. E se nós temos um coração guardado, protegido pela palavra de Deus, pelo cuidado espiritual, por tudo que fazemos para que Deus possa estar como prioridade nas nossas vidas, nós vamos refletir Cristo. Sim, nós precisamos refletir Cristo, nós precisamos mostrar para as pessoas, que somos servos de Cristo, que somos seguidores. É muito importante nós guardarmos o nosso coração. Uma das coisas que eu quero pontuar para você neste momento é que a obra de Deus, ela precisa acontecer primeiramente nos nossos corações. E é interessante quando a gente lê lá em Ezequiel, capítulo 36 e 26, que o Senhor fala assim: e vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, um coração sensível, perdoador, um coração que ama, que acolhe. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, que cuidado lindo é do nosso Deus para conosco quando a gente deixa Ele trabalhar nas nossas vidas. Observe que esta promessa, ela se inicia na antiga aliança e ela se cumpre na nova. Quando nós observamos lá no Novo Testamento, nós vamos ver o Senhor se referindo aos corações, vários versículos que nos reportam ao cuidado do nosso coração, à importância que o nosso coração tem, aleluia, na nossa vida espiritual. Lá em Atos, capítulo 2, e versículo 37, diz o seguinte: quando aquela população, aquelas pessoas ouviram ali os apóstolos pregarem, ouviram Pedro e os demais apóstolos pregando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia diz que eles compungiram-se em seu coração
e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? O que faremos para que a gente possa também ter essa essência tão maravilhosa que vocês têm, esse poder, essa alegria, esse brilho no do Espírito Santo? Eu creio que era isso que eles viam naqueles apóstolos. Isso não está escrito na Bíblia, né? É uma forma como eu estou imaginando aqui, mas a forma como esse versículo nos traz, a gente começa a pensar a forma como aquelas pessoas alegraram-se, os seus corações arderam. E lá na frente, depois nós vamos ver Paulo dizendo lá em Efésios capítulo 3, versículo 17, que para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Isso, meu amado irmão, minha amada irmã, uma das grandes características de um cristão convertido, de um cristão transformado, de um cristão que tem a luz de Cristo, tem o brilho de Cristo no seu rosto, é que estas pessoas, é que nós precisamos estar arraigados em amor. Precisamos transmitir os frutos do Espírito Santo. Precisamos não somente transmitir, mas viver, colocar em prática. O nosso coração, ele é fundamental para que a obra de Deus aconteça, para que a obra de Deus esteja guardada, para que nós venhamos estar enraizados nesse evangelho que transforma. E a gente precisa cuidar para que esse coração não venha a ser contaminado com as coisas do mal. Porque assim como a obra de Deus começa no nosso coração, assim também o nosso coração ele pode ser uma porta aberta para as coisas do mal. O nosso coração ele é disputado. Deus, ele quer o nosso coração, ele quer prioridade. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz, né, como nós já ouvimos, que nós devemos guardar o nosso coração. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer habitar dentro de nós, dentro das nossas vidas. Mas nós precisamos cuidar. Porque é como se fosse uma fonte. O coração, assim ele é. E um grande exemplo é uma nascente de um rio. Quando ela é poluída, logo todo o rio vai ser poluído. Por quê? Porque a água é corrente, aquilo vai sendo transmitido, não é nem necessário espalhar no rio todo. Aquele produto químico, se alguém poluir a nascente, automaticamente todo o rio foi poluído. Assim também é o nosso coração. Então tudo começa aqui no nosso coração, nos nossos pensamentos, na forma como nós vamos todos os dias adentrar, nos comportar, o que nós vamos deixar entrar dentro das nossas mentes, o que nós vamos olhar, o que nós vamos fazer. Porque a Bíblia deixa muito claro que também é do nosso coração que pode entrar a raiz do mal. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz que todo o desígnio do coração do homem era mau. Então o Senhor, Ele tem esse cuidado dentro da sua palavra e nos ensinar sobre guardar os nossos corações. Por isso que Salomão teve esse entendimento. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos guardar. A palavra do Senhor nos ensina e nos diz grandes exemplos a respeito de como que o mal pode adentrar dentro do nosso coração. A Bíblia nos dá vários exemplos. Basta a gente lembrar em João, capítulo 13, versículo 12, quando o diabo adentrou dentro do coração de Judas. Eu creio que todos sabem deste fato. Judas andou com Jesus por 3 anos. Ele viu todos os prodígios de Jesus. Ele viu os milagres. Ele sentou na mesa para cear com Jesus. Mas ele deixou brechas no seu coração. E, infelizmente, o diabo adentrou dentro do coração dele. Nós vemos também quando Ananias, aquele casal, ali em Atos capítulo 5 e versículo 3, venderam aqueles terrenos e mentiram para Pedro. E Pedro diz: por que encheu Satanás o seu coração
ao questionar eles, ao questionar Ananias, e a Bíblia diz que por conta daquela mentira ele caiu morto ali. Então, nós temos que cuidar dessa pérola preciosa. A palavra do Senhor diz, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. Jeremias 29:13 diz que quando nós buscarmos a Deus, nós devemos buscar de todo o nosso coração. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus não abre a sua prioridade. Ele quer que nós venhamos cuidar. Ele quer que nós venhamos cuidar todos os dias dos nossos pensamentos, da forma como nós estamos falando. Meu irmão, minha irmã, basta a gente começar a refletir e pensar. Quantas vezes o inimigo acha brechas e a gente se depara pensando coisas que não agradam ao Senhor. Às vezes são pensamentos setas que vêm contra as nossas mentes, e se você não está atento, se você não está vigilante, se você não está ligado, enraizado no amor de Cristo, sensível à voz do Espírito Santo, você vai deixando, quando você pensa, aquilo já está fazendo parte da sua vida. E aquilo vai começando. O inimigo, irmãos, ele nunca vai chegar de uma vez, principalmente nós que servimos a Cristo. Ele vem aos poucos. Todos os dias ele vai lançando uma sementinha, aos pouquinhos. Você vai pensando hoje, de repente você esquece, quando amanhã ele lança de novo. Quando você vê, aquilo já está fazendo parte da sua vida. Às vezes você olha, você desejou algo que você sabe que não é a vontade do Senhor aquilo. Ele lança aquele desejo aquele dia, passa. Quando dá no outro dia, ele lança de novo, aí você esquece. Mas aí você não repreende. Aí a gente vai deixando. A gente não ora, a gente vai se acomodando, a gente já não tem essa sensibilidade do Espírito Santo em orar e pedir: Senhor, mostra-me aquilo que te agrada, aquilo que não te agrada. E de repente, quando você se depara, você já está tomado por aquele desejo, por aquele pensamento, e o inimigo já ganhou forças. Porque às vezes por alguma frustração, por alguma situação que aquilo te frustrou, aquilo ele vem, olha, vai lançando, e aí você quer dar a volta por cima e cair num laço. É muito preocupante. Mas é muito bom quando a gente lê a palavra do Senhor e vê o quanto o Senhor nos alerta. O quanto o Senhor se preocupa e ensina através da sua palavra. A palavra do Senhor diz, meu amado irmão, minha amada irmã, lá em Samuel, capítulo 16, versículo 7, que quando o Senhor disse ao profeta Samuel que ele não olhava o coração, mas ele não olhava a aparência, mas sim o coração. Então Deus, ele tem um olhar diferente para as nossas vidas. Nosso olhar, às vezes a gente julga a aparência, mas o Senhor, ele olha profundamente aquilo que está dentro do nosso coração primeiro. Oh, aleluia, glória a Deus. Por isso que Davi, no Salmo 51, versículo 17, ele diz: Senhor, dai-me um coração quebrantado e contrito, pois o Senhor não despreza. Aleluia, Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido de todos os dias, meu amado irmão, minha amada irmã. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado, um coração perdoador, um coração sensível à sua voz, para que nós possamos todos os dias estar mais perto de Cristo, para que nós possamos todos os dias estar sensível à voz do seu Espírito, para que nós possamos todos os dias dizer não àquilo que não agrada ao Senhor. Aleluia. Eu quero deixar essa palavra para a sua reflexão, para a minha reflexão. Eu creio que o Senhor fala ao meu coração e ao teu. Um forte abraço em nome de Jesus.